Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre regras eleitorais e preparativos para as eleições com Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE. E mais, vereadores Lamarque e Naldo Feitosa conversam com o nosso jornalismo sobre cassação dos mandatos. O cenário político está no ar. Hoje, terça-feira, foi dia de sessão na Câmara de Mossoró. Tem entrevista com os vereadores Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira. Você, ontem, que nos perguntou se essa história ia dar em alguma coisa, não temos como responder, mas tem a palavra deles garantindo que todas as candidatas mulheres fizeram campanha eleitoral, eram ativas aí em suas candidaturas nas eleições. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos falar com Luiz Sérgio Monte, que está aqui no estúdio com a gente, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, sobre eleições. Os preparativos no TRE já estão acontecendo e, inclusive, já estamos aí no final de um marco importante, que é os 6 meses para as eleições, no final de março, iniciozinho de abril. Então, vamos falar um pouquinho sobre propaganda eleitoral, sobre os prazos da Justiça Eleitoral. Você que tem essa curiosidade, manda aí sua pergunta. Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. No programa de hoje, a gente ainda vai falar sobre reunião. Teve finalmente a audiência dos servidores gerais de Mossoró com a Prefeitura. A gente vai trazer informações para você e vamos trazer também um fato extremamente inusitado que aconteceu ali no Mato Grosso, né, Vonúvio? Na Câmara Municipal de Cuiabá. Teve vereador querendo atirar ali, apontando arma para outro vereador. Foi uma confusão danada. Vonúvio e o blog Diário Político vão trazer ainda no programa de hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Nesta terça-feira chuvosa, caindo aí uma leve chuva aqui no bairro Nova Betânia. Como é que tá aí o seu bairro? Tá chovendo? Tá enfrentando alguma dificuldade? Tá tranquilo? Manda sua mensagem aqui para os nossos contatos, né, que sempre aparecem no canto da tela. Também para o nosso WhatsApp 98802-8979. Começando mais uma edição do Cenário Político para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Se tiver chovendo aí na sua cidade, manda mensagem também aqui pra gente. Vamos começar sobre este assunto, né? Cassação de vereadores. Os vereadores aqui de Mossoró, Lamarque Oliveira e Naldo Feitosa, já encaminharam recurso à decisão do TRE que cassou o registro da chapa do PSC local. Eles garantem que as candidaturas femininas não eram fictícias e que as candidatas realizaram sim campanha eleitoral. O vereador Lamarque Oliveira foi o responsável pela formação da nominata do PSC nas eleições de 2020. Com a decisão da Justiça pela cassação da chapa, ele garante que o argumento da Justiça sobre as candidaturas femininas não procede. Entramos em contato com nossos advogados e vamos recorrer à segunda instância, dizer que estamos tranquilos. Existem provas suficientes que as nossas candidatas realmente participaram do pleito, isso é o mais importante. E dizer que estamos aqui apoiando todas as nossas candidatas, as filiadas que hoje estão no PC, e dizer que continue a sua luta, defendendo suas causas. E o voto feminino, a representação feminina é muito importante, estamos aqui dando total apoio e vamos comprovar na Justiça a idoneidade de todas elas. A juíza Juliana Silveira, da 33ª Zona Eleitoral do TRE, acatou um pedido do Ministério Público Eleitoral, que alega que o partido teria usado candidaturas femininas fictícias, as chamadas candidaturas laranjas. A decisão caça toda a chapa do PSC, o que atinge diretamente os mandatos dos vereadores Lamarque Oliveira e Naldo Feitosa. Eu acredito que seja a própria Justiça, porque as mulheres já temem a serem candidatas. Quando são candidatas, que infelizmente não tira voto, elas vão ser processadas pela Justiça por candidatura laranja. Então, se diz que o canto de mulher é onde ela quer, é para ter a cota, pode ter a cota, mas que não seja obrigatório. Isso serve para outras oportunidades.
eles já providenciaram recurso. Os parlamentares do PSC permanecem no cargo até o trânsito em julgado da decisão. Eu tenho certeza que eu fiz a minha parte, fui atrás dos meus votos, consegui, graças a Deus fomos eleitos, graças à nossa equipe, nossas contas foram aprovadas. Se você me perguntar, vereador, você foi a alguma reunião do partido? Eu direi que não, porque eu fui atrás dos votos e conseguimos. Fomos diplomados e hoje estão aí querendo tirar o nosso mandato que o povo nos deu, que Deus nos deu, através da justiça. Então a gente fica um pouco chateado, mas ao mesmo tempo tranquilo. Tá aí a fala. Existem regras, né? Regras que precisam ser cumpridas. Quem se candidata sabe que tem que, primeiro, se enquadrar em uma série de requisitos e também seguir as regras para a sua candidatura, para a sua campanha eleitoral, os partidos políticos também. A gente vai falar um pouquinho sobre estas regras no programa de hoje com o Luiz Sérgio Montes, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, que está aqui com a gente, Vanúvio. Vamos seguindo aqui. Você tem algum comentário? Só um comentário breve. É importante, Carol, que todo partido tem ali a sua equipe jurídica, contábil, mas o candidato tem que ter essa responsabilidade também. Então, o candidato, mesmo o partido tendo ali todo um staff, né, uma equipe ali, pode buscar também ali o seu assessoramento pessoal para evitar situações semelhantes a estas. Então, é caro, vai depender, porque está em jogo o seu mandato. Pois é, ele disse assim, eu tive os meus votos. Na verdade, o voto é da legenda, né? E é aí que está toda essa questão da cassação da chapa e que envolve diretamente os mandatos que a chapa, que a legenda possua. Vamos conversar com o Luiz Sérgio Montes. Luiz Sérgio, boa noite. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente nessa proximidade de prazos tão importantes na Justiça Eleitoral. Mas já que nós estamos falando sobre este assunto, essa questão das cotas de gênero geralmente são bem polêmicas. Qual é a regra essencial e fundamental da Justiça para as legendas e os candidatos em relação às cotas? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite ao público de casa. Sempre um prazer voltar aqui ao cenário político. Bom, Carol, a legislação determina que numa campanha, numa disputa de uma eleição sob o sistema proporcional, que é o caso da Câmara de Vereadores, 30% no mínimo deve ser de um dos sexos e no máximo 70% do outro sexo. A legislação não fala nem de mulheres e de homens, ela fala 30% de um sexo e 70% de outro sexo. E aí, desde 2019, o TSE reconheceu num julgamento aí do município do Piauí, essa tese de que mulheres estariam sendo colocadas como laranja, apenas para preenchimento das cotas de gênero. Foi uma tese aceita em 2019, vários TRE já vinham aceitando antes disso, e o TSE, em última instância, ela fixou que essa tese, de fato, ela é aferível, e se for comprovada a fraude, deve haver a cassação de toda a chapa que for registrada. Consequentemente, os eleitos perderiam o mandato, os eleitos por aquela legenda. Aqui, houve questionamentos no país todo sobre essas supostas laranjas, e aqui em Mossoró, para você ter uma ideia, nós tivemos 7 nominatas questionadas. 7. Foram de 7 partidos. Todas foram julgadas, já em primeira instância, né? E das 7 que foram questionadas, 6 foram julgadas improcedentes por falta de provas, né? Apenas você tinha ali alguns indícios, isso ficou reconhecido na decisão, mas faltava o elemento probatório, aquele que comprovasse realmente a fraude. E apenas uma foi julgada procedente, foi essa última, era a última que restava a ser julgada, essa contra a nominata do PSC. Foram processos difíceis, muitos candidatos no polo passivo, para você ter uma ideia, para esse tipo de ação, todos são chamados para responder ao processo. Então, cada nominata dessa tem aproximadamente de 28 a 31 candidatos. Então, todo esse pessoal foi chamado para responder ao processo, apresentar defesa. Essa sentença desse último processo saiu no domingo, né? Logicamente, cabe recurso. Inclusive, a legislação eleitoral diz que eles só são afastados do exercício do mandato com a confirmação pela segunda instância. Isso agora está expresso na legislação, né? Então, assim,
Você tem a decisão aqui de primeiro grau, mas ele só se afasta se o segundo grau confirmar essa decisão ou se, claro, não houver recurso, uma hipótese muito remota, né? Que não havendo recurso, transitando em julgado, eles também seriam afastados, né? Então, aí agora eles vão recorrer, né? O prazo, acho que até sexta-feira, para o recurso. Esse processo vai seguramente ser julgado pelo TRE. O TRE tem julgado até rápido os recursos. Esses outros processos a que eu me referi, os outros 6 que foram improcedentes, em 2 não houve recurso. Não restaram 4. E esses 4 que foram, o TRE já confirmou a improcedência. Todos os 4 já foram julgados. Então, os julgamentos, na segunda instância, estão sendo bastante céleres. Eu acredito que até junho, até o final de junho, eu acredito que o TRE já vá se pronunciar sobre o recurso, né, dos candidatos aqui do PSC. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE.